Você pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Deixa aberto aí. Eclesiastes, capítulo 3. O tema da mensagem de hoje é esperar com propósito. Repete comigo. Esperar com propósito. Deus se revela no processo. Deus se revela no processo. Eu já trouxe essa mensagem para os irmãos alguns anos atrás, mas o Senhor direcionou novamente para esse texto e hoje nós vamos fazer uma releitura dele. Eclesiastes 3, um texto conhecido, os irmãos conhecem. Salomão fala sobre o tempo, né? E nós podemos compreender o tempo, né? A gente tem noção de tempo, mas não compreendemos totalmente o tempo de Deus. Nós temos um tempo, um relógio biológico, né? Temos a noção aí de dia, tarde, noite, de anos, mas na perspectiva do Senhor, nós ficamos meio perdidos, né? E nesse meio tempo, né, existe algo que nos aflige no fundo da nossa alma. Eu não sei você, mas na minha sim, que é o esperar. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar, não é? Mas esperar faz parte do processo, faz parte do tempo de Deus. Então, antes de ler o texto, eu gostaria de trazer uma ilustração para os irmãos. Gostaria que vocês pensassem numa família. Uma família que acabou de comprar sua casa nova, né? Uma casa muito grande, com um quintal enorme. Nesse quintal, não existe nada, somente uma grama. É um quintal descampado, não tem nada. E aí aquela família com a expectativa de uma casa nova, de um lar novo, de coisas novas que vão vir naquele lugar. E de repente o pai dessa família contempla naquele espaço descampado uma árvore. E pensa, nossa, como seria bom se nós tivéssemos aqui uma árvore. Pensa, acho que eu vou plantar uma árvore neste lugar. E de repente, não sei, daqui a alguns anos essa árvore vai dar frutos, né? De repente, daqui a alguns anos, nós podemos desfrutar dessa árvore no quintal. E aí, como todo homem, né? Ele vai em busca da aprovação da sua amada. Tentar convencê-la de que aquilo seria a melhor coisa a se fazer, né? E então, esse pai de família vai convencer a sua esposa. Olha, querida, o que você acha da gente plantar uma árvore? De repente, nesse jardim, né? Fazer um jardim aqui com uma árvore frutífera. Você vai poder chamar aí as suas amigas para tomar um café. Pensa nos almoços em família. A gente vai poder almoçar fora de casa. Fazer aí um almoço grande, chamar toda a nossa família, seus pais, né, os seus avós, seus tios, e a gente fazer uma festa muito grande aqui atrás. E aí ele vira para os filhos e fala, filhos, o que vocês acham? De repente, né, construir uma casa na árvore. Daqui a alguns anos vocês vão poder ter frutos, subir no pé e se deliciar com frutos dessa árvore. O que vocês acham? Se deliciar com uma sombra, brincar em volta da árvore, né? Se deliciando de uma sombra. O que vocês acham? Ficou todo mundo muito empolgado com a árvore. E aí então o pai decide, eu vou comprar essa árvore, eu vou plantar essa árvore. E aí ele vai e compra a árvore. E aí ele quer fazer uma surpresa para a família. Ele vai lá, planta a árvore e no dia seguinte ele chama todo mundo. Olha, vamos lá no quintal, vamos ver.
a surpresa que eu preparei para vocês. E aí ele chega lá e mostra, olha, a árvore. Aquela árvore que a gente falou, lembra? Aqui. E aí as crianças olham, é um arbusto. É um arbustinho. E a esposa olha o arbusto. E aí as crianças falam, mas pai, não foi isso que a gente combinou. Não foi bem isso que a gente estava imaginando. A gente queria uma árvore. Você falou sobre uma árvore. Ele falou, não, então, mas essa árvore nós vamos cuidar, nós vamos regar. E ela vai crescer. Daqui a alguns anos, daqui a uns 5 anos, daqui a uns 6 anos, 10 anos, ela vai estar enorme. E nós vamos poder desfrutar dessa árvore. E aí ficou, né, as crianças ficaram meio desanimadas. Por quê? Elas não queriam um arbusto, elas queriam uma árvore. O que foi prometido para elas foi uma árvore. Mas aquela expectativa ficou no coração delas. Todo mundo ficou com uma expectativa muito grande. E às vezes nós somos como essas crianças. Deus nos promete. Ele fala algo para nós, diretamente ao nosso coração. Mas a gente quer para ontem. Não, o Senhor falou. O Senhor prometeu. O Senhor disse. O Senhor me chamou. O Senhor me deu um ministério. O Senhor me deu. O Senhor... E aí a gente fica ansioso. Porque não entendemos o tempo que existe entre o começo e o final. Entre plantar uma árvore e desfrutar de uma sombra, existe um tempo, um processo. E às vezes a gente não quer viver esse processo. Abre comigo aí em Eclesiastes 3. Vamos fazer a leitura. Versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de se calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Todas as coisas existe um tempo. Mas o que há entre o tempo de nascer e o tempo de morrer? Nós nascemos, certo? E a única certeza que a gente tem é que vamos morrer. Se Jesus não voltar antes, a nossa certeza é que a gente vai morrer. Essa é a certeza que a gente tem. Então, nós temos um dia de nascimento e um dia de morte, isso é certo. Mas o que tem nesse meio tempo? A nossa vida. O viver. Nosso tempo de viver. E nossa vida não é um processo? Nós passamos pela infância, depois pela adolescência, né, pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta, depois aí a terceira idade. Não é esse o caminho natural do processo? O caminho natural do processo é esse. Esse é o nosso viver. E aí o que a gente quer o início e o fim. Mas o meio é muito importante. Deus se revela nesse processo. A nossa vida inteirinha revelada por Deus. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de plantar e tempo de colher. Como um exemplo da árvore. Plantar, o que a gente precisa fazer? Para você plantar, você não tem que limpar a terra? Limpa toda a terra, aduba ela, planta o que você quer, depois você cuida dela.
Às vezes precisa de um cuidado especial, precisa de uma proteção, precisa regar no tempo certo, no horário certo, nos dias certos, não é? Você não tem uma plantinha em casa, você tem que cuidar? Eu já desisti, que eu mato todas. O Senhor tem misericórdia da minha vida. Mas assim, você precisa ter um cuidado. Você cuida, você rega, você com todo cuidado. Por quê? Porque no tempo certo vai dar fruto. No tempo certo a florzinha lá vai sair. No tempo certo. E o que é isso? É o processo. É o meio. Esse é o meio. E aí quando a gente cuida, quando a gente rega, o que a gente espera? A gente fica esperando o quê? Que dê fruto, não fica? Você não fica regando lá a sua florzinha e esperando, ai, nossa, minha flor de maio, esse ano vai dar em maio, não em junho. Senhor, eu tenho fé de que ela vai ser de maio. Ou você planta lá uma orquídea bonita e você fala assim, essa orquídea aí vai vingar. O que você tem? Você tem fé, não tem? Não tem fé de que ela vai crescer? Não tem fé de que vai dar fruto? A nossa vida também é assim. Nós precisamos cuidar, regar, esperar o tempo e ter fé de que no tempo certo as coisas vão acontecer. No processo, no meio, também existe a fé. No versículo 3 diz, há tempo de, na parte B, há tempo de derrubar e há tempo de construir. O que existe entre o tempo de derrubar e o tempo de construir algo? Edificar. Você derruba alguma coisa para construir outra. O que você faz? Você limpa o terreno, prepara o terreno. Ou a gente acha que uma casa fica pronta aí em 1 semana? 2 dias? Fica? Fica pronta em 2 dias? 1 semana? Uma casa aí, um sobrado? Não fica. É o tempo de edificação. Você precisa preparar a fundação. Precisa preparar primeiro. E vai, step por step. Para poder chegar na casa bonita. E depois tem um acabamento. A pintura, o gesso, que é a parte mais gostosa de fazer isso. Para que fique o quê? Para que chegue no final. Eu comprei um terreno, vai ser lindo, vou fazer, vou construir. Você já está assim, deslumbrando o que vai ser no final. Mas existe um processo. Não é assim do dia para a noite. Da mesma forma o Senhor faz com a nossa vida. Existe o processo. No versículo 4, diz, há tempo de chorar e há tempo de rir. O que existe nesse meio tempo entre o chorar e o rir? O consolo. O consolo do Senhor, a gente cantou, não é? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas nesse meio tempo, o que existe? O consolo do Senhor. Você só pode parar de chorar e rir no dia seguinte se você sentir o consolo do Senhor. Isso é o processo. Muitas vezes é o que a gente quer pular. Eu quero pular essa parte, eu já quero ir para a parte do riso. Não, mas espera, você vai para a parte do riso. Mas primeiro o Senhor precisa te consolar. Primeiro você precisa ser consolado por Ele, se permitir ser consolado pelo Senhor. Não é? Tudo isso que eu estou falando são coisas de processo. No versículo 6 diz, há tempo de procurar, há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. O que existe nesse meio tempo entre o guardar e o jogar fora? Analisar. Sabe por quê? Pensa que você está com uma mochila. Você está com uma mochila, carregando uma mochila. Cheia de coisa, cheia de tralha. Só que o seu destino é a montanha. Vai fazer uma trilha na montanha. E aí você está carregando essa mochila. Só que dentro da mochila tem um biquíni, um salto alto, um sapato social e um cinto. O
que você vai fazer com isso na montanha? Nada. O que deveria ter na mochila? Lanterna, água, né? Suprimento. Deveria ter o quê? Um repelente. Deveria ter o quê? Uma bota reserva que seja, uma blusa de frio. O que você vai fazer na montanha com um biquíni? O que você vai fazer na montanha com um salto 15? Tem nada a ver com a montanha. E o que acontece? Muitas vezes nós estamos na nossa caminhada, guardando as coisas na nossa mochila. E a gente guarda as coisas na nossa mochila. Não, peraí, deixa eu guardar isso aqui, deixa eu guardar isso aqui. E coloca nas costas e sai carregando. Só que seu objetivo não tem nada a ver com o que está dentro da sua mochila. Então, o que é o processo? Parar e olhar o que tem dentro da mochila. Vamos analisar o que tem dentro da mochila? E o que eu preciso para ir para onde eu quero ir? A nossa caminhada cristã é isso. Muitas vezes a gente vai guardando as coisas no nosso coração e vai guardando e o Senhor está assim para a gente. Mas, filho, você não precisa mais disso. Larga disso, larga a mão disso. Você não precisa mais carregar isso nas suas costas. Está muito pesado. E a gente não está escutando. Porque a gente não quer parar, tirar a mochila das costas, olhar o que tem dentro e tirar. E colocar o que precisa ser colocado, porque dá trabalho. Mas, Senhor, dá trabalho, hein? Aí eu vou ter que tirar tudo da mochila, e mexer tudo lá dentro, e colocar direitinho depois no lugar, sair para comprar o que eu preciso comprar, para poder colocar dentro o suprimento certo, correto. Mas é isso que o Senhor está esperando. Analisa o coração. Vê o que está faltando, ou o que está em excesso. Porque muitas vezes a gente está carregando as coisas nas nossas costas, e aí a gente fica desanimado, angustiado, abatido. Ah, mas está muito difícil, está muito pesada a caminhada. Mas olha, para subir essa montanha, essa mochila está muito pesada. Mas será que você está carregando certinho o que você precisa? Ou você não está carregando coisa a mais? Não é tempo do processo entre o chegar lá no final da montanha. Analisa o que você tem carregado na sua mochila. Analisa. Às vezes a gente fica desgostoso com a caminhada. Ah, mas a igreja não serve mais para mim. Ah, mas o ministério não serve mais para mim. Ah, mas essa palavra não serve mais para mim. Por quê? Porque a gente está cheio de coisas que não precisamos mais. Aí fica desgostoso. A caminhada fica difícil. E não era para ser difícil. Era para ser mais fácil. Era para a gente ter a confiança de que a gente está indo para o lugar certo, com a bagagem certa, para o rumo certo. Amém? Versículo 7 diz: há tempo de calar e há tempo de falar. Entre os dois existe o quê? Discernimento. Que é o processo. Você precisa parar, pensar no que você vai falar. Processo. Entender, ter sabedoria. Eu preciso discernir. Peraí, essa palavra que está vindo para mim. Eu preciso ouvir ela, processar para eu falar. Ou ouvir e falar assim, não, agora é hora de me calar. Isso é um processo. Porque tem gente que fala sem pensar, bate, rebate, ou se cala quando deve falar, se posicionar. Por quê? Porque não está discernindo. Não está discernindo o momento do processo. O momento do processo é discernir, parar antes de agir. Para, pensa e depois fala. Ou se cala. Esse é o tempo. Amém? Versículo 8. É tempo de lutar e há tempo de viver em paz. Entre esses dois processos existe o confiar. O confiar do quê? Confiar no Senhor. De que enquanto a gente vive tempo de luta, o Senhor está conosco. Enquanto a gente vive tempo de paz, o Senhor está conosco. E nesse meio tempo, Senhor, e agora? É tempo de guerrear ou é tempo de parar? O Senhor está conosco.
confiar. Agora não é a hora mais de lutar. Então eu confio em Deus. Confio em Deus também se precisar lutar. Mas em todo o processo existe a confiança em Deus, amém? E aí eu queria falar 2 pontos para vocês nessa noite. Que o tempo de espera é um processo de preparo espiritual. O tempo de espera é um processo de preparo espiritual. Muitas vezes, às vezes a gente acha que a espera é só esperar, cruzar o braço e está tudo certo. Vamos esperar Deus fazer, Deus agir e é isso aí. Não, é um tempo de preparo espiritual. Sabe quantos anos Davi esperou para de fato reinar todo Israel? 15 anos, desde a sua primeira unção, lá na sua casa, lá enquanto ele estava lá com as ovelhinhas, desde aquele momento até ele sentar no trono de fato e governar todo Israel. 15 anos. 15 anos. Aí, quando a gente pensa em Davi, né? Nossa, Davi, o rei. Não, ele passou por um momento de espera, ele passou por um momento de preparo espiritual. Davi foi perseguido, foi humilhado. Davi viveu apuros. Saul queria matar Davi de todo jeito. E em meio a tudo isso, o Senhor moldou o caráter e a fé de Davi. A sua dependência em Deus. O Senhor fez de Davi um homem segundo o seu coração. Na sua espera, ele movimentou e chacoalhou Davi, e ele foi esperando, e o Senhor foi moldando, e o Senhor foi, tenha fé, Davi, tenha fé. E Davi passava por momentos de angústia, claro. Vamos lá em Salmos, capítulo 13. Salmos, capítulo 13. Davi diz para o Senhor, até quando, Senhor? Senhor, eu estou sendo perseguido, Saul quer me matar. Provavelmente ele escreveu esse salmo, Saul estava querendo matar Davi. E ele fala para o Senhor, Senhor, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde. Desesperado, Davi, olha para mim e responde. Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei em sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão no meu fracasso. Davi desesperado. Às vezes a gente está desesperado na espera também, no processo. Angustiado, Senhor, eu estou perseguido. A situação está tão difícil. E é válido essa oração para o Senhor. Senhor, colhe a minha alma, sonda meu coração. As coisas estão difíceis, a perseguição está grande. Mas a gente não pode esquecer que o versículo 5 diz, eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Isso é fé. Isso é fé. E foi aqui que o Senhor, na espera, moldou o caráter de Davi. Para Davi sair de até quando, Senhor? Para eu, porém, confio em teu amor. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. O que é isso? Confiança. 100% no Senhor. Senhor, minha alma está angustiada, mas eu confio no Senhor. Eu sei que a hora vai chegar. A espera de 15 anos vai terminar. E, enfim,
será cumprida a promessa. Essa é a confiança. Davi ali foi forjado espiritualmente, pressionado de todos os lados. Essa aqui é a expressão mais plena da confiança em Deus. Isso é fé, a certeza das coisas que nós não vemos. E por mais que o processo seja difícil, o nosso preparo espiritual seja difícil, o Senhor aperta de um lado, aperta do outro lado. Isso aqui nos mostra, a vida de Davi nos mostra que o chamado de Deus pode ser imediato. Imediato. Mas o cumprimento vem com a maturidade e o crescimento. No tempo certo. No tempo certo. Pode ser que você espere 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei o que você está esperando. Pode ser que você espere uma vida inteira. Mas a fidelidade do Senhor é eterna. A fidelidade do Senhor é muito além do que eu e você possamos imaginar. E para tudo existe um tempo. E o processo é o meio com que o Senhor nos prepara espiritualmente. Amém? E essa semana eu vi um vídeo, foi a Gi que me mandou, e a moça do vídeo ela diz assim: o que separa você do seu propósito? O que separa você do seu propósito? Aí ela afirma: é a sua preparação. Alguém que tem um chamado missionário, ela diz assim: como que eu vou pregar o evangelho para as nações sem conhecer a língua das nações? Sem falar a língua das nações? Como é que pode uma coisa dessa? Algo extraordinário pode acontecer e você começar a falar da língua do... Pode. Mas esse é o processo natural? Não. Existe preparação. Ah, mas o Senhor disse para mim que eu tenho o dom que... Tá, e o processo? Enquanto você espera, o que você está fazendo na sua espera? O que você está fazendo? Esse é um chamado para a nossa vida hoje. O que a gente tem feito com o nosso tempo? Só esperar o Senhor fazer o que Ele precisa fazer com a mão dEle, que é o impossível? E aí o possível, a gente também espera que Ele faça? Não. A nossa preparação começa em nós, confiança no Senhor, discernimento, cuidado, analisar o nosso coração, tudo isso começa em nós. A nossa preparação é avaliar, é sondar, é esperar o tempo de falar, o tempo de agir, confiar de que Deus vai cuidar daquilo que a gente não consegue cuidar, mas aquilo que cabe a nós vamos fazer, nós vamos nos preparar. Alguém que quer adquirir um imóvel. Eu estou esperando uma oportunidade. Você espera uma oportunidade, mas você não tem nenhuma reserva, não guardou nenhum dinheiro, está contando com o quê? Com plim-plim na conta? Não tem como. Você precisa se preparar. Se esse é o seu propósito, o seu objetivo, precisa se preparar. Da mesma forma, a nossa vida é espiritual. Se você almeja algo no Senhor, Senhor, eu gostaria tanto, mas tanto de estar aqui na frente cantando ou de pregar, eu sinto que no meu coração isso aí é o chamado, eu sei que o Senhor me chamou para isso. Ok, o que você tem feito? Você tem estudado? Tem estudado? Tem feito aula de canto, sei lá? O Manu hoje tocou aqui, ó. Glória a Deus. Faz anos que ele está fazendo aula de bateria, para a oportunidade dele. Para quando houver a oportunidade, você estar preparado e pronto. Estou preparado. Eu não estou sentado e, Senhor, eu queria tanto tocar bateria.
Mas eu queria, estou esperando alguém me ensinar. Não. Estou fazendo aula. Ah, mas eu queria tanto pregar. Não, mas eu estou lendo a palavra, que é o mínimo que a gente pode fazer. Quero pregar. Então leia a palavra, se aplique, faça estudos. Quero pregar para as nações, se aplique. Comece com a palavra. Se Deus te direcionar para algum povo específico, estude o povo específico. É assim que a gente se prepara. Assim como o Senhor preparou Davi para grandes coisas que Davi havia de fazer no reinado. E a todo momento. Sabe o que Davi fez assim que ele tomou posse de verdade do reino? Os filisteus começaram a subir contra Davi. E sabe o que ele fez? Senhor, o Senhor estará comigo? O Senhor entregará ele nas minhas mãos? Esse povo nas minhas mãos? Se o Senhor estiver comigo, eu vou. E o Senhor falou, vai, eu estarei com você. Quando chegou a hora, Davi, sabendo que o Senhor tinha sustentado ele em todo o processo, quando chegou a promessa, Davi falou, Senhor, eu conto com você ainda. Eu confio que o Senhor ainda está comigo. Eu cheguei na onde o Senhor queria que eu estivesse, no objetivo, naquela promessa feita. E eu sei que o Senhor é que vai me sustentar aqui. Confiança no Senhor. Eu acho isso impressionante. Davi e a sua expressão de fé, maravilhosa. O segundo ponto que eu queria colocar para os irmãos é: o tempo de espera é produtivo para crescimento e transformação. O tempo de espera é produtivo para crescimento e transformação. José esperou 13 anos para que se cumprisse o sonho que Deus havia dado para ele. 13 anos. Nessa espera, nesse momento de espera, no processo, houve o quê? Escravidão, servidão, injustiça, cárcere. Ele foi esquecido. Ele foi esquecido. Mas sabe o que houve também em todos esses 13 anos? Crescimento. Tudo que o Senhor colocava na mão de José, prosperava. Por quê? Independente de onde ele estivesse, se ele estivesse na prisão, se ele estivesse administrando os bens de Potifar, ou se ele fosse governador. Confiança em Deus. Porque Deus estava com ele, ele submetia à vontade do Senhor. Até na prisão. José saiu assim, né? Estava na casa do pai, escravo. De escravo ele foi para administrador dos bens. De administrador dos bens de Potifar ele foi para o cárcere. Do cárcere ele foi para governador. Ó, os altos e baixos de José. E em tudo José prosperava. Até na prisão. Até no vale, até no momento da tempestade, até no momento ruim, ele prosperava. José, o carcereiro deu as chaves na mão de José, do cárcere. Administra a prisão. Rapaz, um prisioneiro. Por quê? Tudo que ele fazia, ele tinha crescimento. A nossa vida e o nosso tempo de espera é dessa forma. Mas, Senhor, eu estou esperando. É um tempo de crescimento na sua vida. É um tempo de amadurecimento. A gente tem que parar de, ai, Senhor, como? Mas quando? Mas não é... Senhor, eu sei que esse é um tempo de crescimento na minha vida. Eu assumo isso. Eu vou fazer disso aqui algo para o meu crescimento. Algo para o crescimento da minha família, algo para o meu crescimento espiritual, seja físico, emocional, o que for. O que o Senhor colocar na minha mão vai prosperar. E eu não estou falando de dinheiro. Tudo que o Senhor colocar em sua mão precisa prosperar. Você precisa desse tempo e entender que se a situação está ruim,
Não é, ó Deus, ó vida, ó céus. É não, Senhor, eu entendo. E a partir de agora, eu quero um crescimento. E eu vou usar dessa situação para a minha transformação. Amém? Amém. O terceiro ponto. Falei que tinha 2, enganei as irmãs. Tem 3. O terceiro ponto. E o último, prometo. O tempo de espera é fértil para milagres. O tempo de espera é fértil para milagres. Abraão e Sara esperaram quantos anos para ter o filho da promessa? Alguém chuta? Alguém chuta? 25 anos. Eles esperaram. 25 anos pelo filho da promessa. Mesmo diante dos seus erros, eles cresceram na fé. Mesmo diante de Sara querendo dar um jeitinho para o Senhor, e muitas vezes a demora não é uma negação do Senhor, mas a demora, ela é um cenário de glória. Por que é um cenário de glória? Porque daquilo que seria talvez possível, era possível Sara ter um filho na velhice, era possível, mas com 90 anos, isso é milagre. Isso é milagre. Às vezes o Senhor espera a gente decretar falência das nossas vias. Senhor, por aqui não dá, por aqui não dá, por aqui não dá, estou cercado. Não tem mais o que fazer. Então agora é a hora do milagre. Agora o Senhor vai operar o milagre. Para a tua glória não, para a glória dele. E ele nos usa. Então essa espera não é uma demora, não é algo que vem para nos afligir, para nos derrotar, mas é um terreno fértil para que Deus faça um milagre na nossa vida. E ele pode ser glorificado através de nós. Amém? Gênesis 18, 14. O Senhor diz, né? Há alguma coisa difícil ao Senhor? O Senhor está falando para Abraão. Há alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Nosso coração precisa ser um terreno fértil para o Senhor amadurecer, para o Senhor crescer. E a nossa vida precisa ser um terreno fértil para que a glória dele seja feita. Que possamos ser testemunhos do Senhor nesse tempo de espera. E não só achar que a espera é sentar e esperar, não. A espera é um tempo de crescimento, é um tempo de amadurecimento, é um preparo espiritual. É um terreno fértil para os milagres do Senhor. Romanos 4:20, Paulo diz, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso é Paulo falando de Abraão. Abraão foi fortificado na fé, por causa daquele milagre lá atrás. Por causa daquela espera. Então, que você saia de hoje pensando assim, Senhor, o tempo que eu estou passando, eu não quero mais perder tempo. E ficar pensando que está demorando, que o Senhor não faz, que o Senhor não quer fazer, ou que, não. O tempo hoje é o tempo de você parar e pensar, Senhor, eu sei que o Senhor se revela no processo. Mostra para mim o crescimento, para onde eu devo ir, para crescer, para amadurecer, para o Senhor me forjar segundo o teu caráter. Mesmo que demore o tempo, eu sei que vai chegar o tempo. Mas enquanto não chega o tempo, que o Senhor me sustente, que eu possa confiar no Senhor, que eu possa ter a minha fé fortalecida. Fortifica, Senhor, a minha fé,
para que eu possa não duvidar, não ter incredulidade no Senhor, mas que eu possa ver e enxergar com os olhos espirituais. Não é isso que é a fé? Hebreus 11:1. Não é isso que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Senhor, eu não estou contemplando com os meus olhos físicos, mas eu contemplo com os meus olhos espirituais. Enquanto eu espero, eu sei que a minha fé está sendo fortificada. Amém? Esperar não é perder tempo, é ser preparado. Você pode repetir comigo? Esperar não é perder tempo, é ser preparado, é ser renovado, fortalecido, preparado para o que vem. É isso. Glória a Deus. Enquanto você espera, ore, jejue, sirva, leia a palavra, espere, confiando em Deus, para que a sua fé seja fortificada. Amém? Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É isso que o Senhor tem preparado para você nessa noite. Enquanto você espera, enquanto você está no processo, o Senhor se revela a você. Ele renova as suas forças e você não vai se cansar, porque a sua fé está sendo fortalecida nele. Amém? Pode se colocar de pé.